So here it is evening. With you it is, I think, 3 p.m. But here is evening, and I'm seated here beside Srila Govinda Maharaj's Pushpa Samadhi. Então, agora são 8 horas da noite, a gente está ouvindo os sinos lá na Itália, e o Maharaj hoje ele está sentado ali fora, do lado do Pushpa Samadhi de Srila Govinda Maharaj. And Pushpa actually means flowers, like this, flowers. And the Samadhi is where somebody generally is buried. But what is buried here are some flowers from when Srila Govinda Maharaj himself, when he was buried in India, in Navadip. Então, Pushpa Samadhi, né? Pushpa significa flor, e Samadhi é esse lugar que fazem como uma homenagem, geralmente é onde colocam os corpos, né, dos homens santos. Os homens santos, eles não são cremados, eles são colocados num Samadhi para depois ter essa adoração. Então, aí nesse lugar onde o Maharaj está hoje, estão as flores que estavam ao lado de Srila Govinda Maharaj quando ele abandonou o corpo. And actually, many of you know in Brazil, many of you know Italian, I know. Oh, and down here at the bottom here, I don't know if you can see, the name of this temple is the Tempio del Puro Amore e Affetto. It's the temple of love and affection. Então ele of está falando pure love and affection, yes. Então ele está falando, né, que algumas palavras são meio parecidas, então dá para a gente entender um pouco de italiano. E ele falou que o lugar, esse Pushpa Samadhi, é chamado Templo do Puro Amor e Afeto. And today we're focusing on the glories of Srila Govinda Maharaj, our divine master who passed away on this day in 2010. Então hoje, né, nosso encontro vai ser focado nas memórias de Srila Govinda Maharaj, o nosso mestre espiritual, que abandonou esse mundo nessa mesma data, no ano de 2010. And he would sit here, actually just very nearby here, he would sit and he would look across the valley, and he liked these church bells. E ele costumava sentar logo ali, perto de onde o Maharaj está hoje, e ele ficava observando todo o vale que tem ali, e ele gostava muito de ouvir esses sinos que a gente está ouvindo da igreja. So, in Sanskrit, this word prashadam means taking the mercy of the Lord, taking the mercy, the remnants and mercy of the Lord and of the devotees. So hearing this, we are also thinking of Govinda Maharaj. Então, essa palavra em sânscrito, prashadam, significa misericórdia, significa a gente receber a misericórdia do Senhor Supremo e dos seus devotos. Então, ouvindo esses sinos e lembrando de Srila Govinda Maharaj, é como se a gente estivesse recebendo essas bênçãos dele mesmo. Anyway, around the world today is a very special day, because when we are separated from somebody, then at that time we naturally come to think about the qualities of the person that we become separated from. E hoje é uma data especial, né? Em vários lugares do mundo tem sempre essas meio que celebrações assim, porque sempre que a gente se separa de alguém muito especial para nós, essa separação ela faz com que a gente se lembre dessa pessoa e com que a gente se lembre especialmente das qualidades dessa pessoa. So a big welcome to everybody who is with us from the yoga section and from the Prafula Krishna Prabhu section, from the devotees section. Then a big welcome to you all. Então o Maharaj está dando umas boas-vindas aqui a todos que são, né, da sessão do yoga. Daí ele falou todos que são da sessão do Prafula. O Prafula é o Felipe Bindo ali, meu irmão, meu amigo de muito longa data e que não vê o Maharaj há um tempão e agora vai ter que falar alguma coisa aí, né, Prafula? Liga essa câmera e fala alguma coisa aí. He is a dear friend and
and in different places together too, Brazil and Italy. Então, ele falou algumas coisas que não deu para ouvir, porque deu uma quebrada aqui na conexão, mas ele estava falando que o Prafula, né, o Felipe, é um amigo muito querido, e eles já se encontraram em muitos diferentes lugares do mundo, até se não me engano, Prafula, me corrija se eu estiver errado, o Prafula, que é o meu amigão aí, ele foi iniciado ali, na Itália, ali na Vila Govinda, onde o Maharaj está agora. And for us as a group, from the very beginning, then I've explained that we are here to share the knowledge of the great personalities, not only the knowledge, but the guidance and the affection of the great personalities. And here today, Master Srila Bhaktisundar Govinda Dev Goswami Maharaj, to use his full title. Então, desde o começo desses nossos encontros, o Maharaj já disse que ele está ali para distribuir aquilo que ele recebeu dos grandes mestres com quem ele conviveu, não só as instruções e o conhecimento, mas especialmente o afeto e a guia que ele recebeu dessas grandes personalidades, em especial de Srila Bhaktisundar Govinda Dev Goswami Maharaj, usando dessa forma o título completo. You are breaking, Maharaj. I think there is some problem with the connection. It's breaking. Eu entendi a palavra Bhagavad Gita, ali no meio do... Para vocês também tá interrompendo, né? Interrompeu, caiu e voltou. Okay, now you're back. It happens. No problem. So, yes, so I'm not sure what I said when I wasn't with you now, because I was No, we stopped just after you saying that we are here to remember these great personalities such as Srila Bhaktisundar Govinda Dev Goswami Maharaj. Right, okay, right. And then I was saying, and I'm not sure if this part you heard, when as yoga students and as students of philosophy, students of the Veda, when we read the books, the Vedic books, the Bhagavad Gita, for instance, when we read the books, everywhere it is telling us that we need to associate with practitioners, not just read by ourselves. Então, uma coisa, né, que nós todos, como buscadores no caminho do yoga, praticantes de yoga, meditação, estudantes da filosofia, a gente tem que entender que em todas as partes, né, nos Vedas, em muitos lugares diferentes, no Srimad Bhagavad Gita, por exemplo, sempre a instrução é para que a gente se associe com outras pessoas mais avançadas, que tenham, né, mais realização, que não é para a gente simplesmente ficar lendo sozinho e tentando chegar à conclusão por nós mesmos. And Bhagavad Gita also tells us that we need to come to somebody who is actually practicing and connected in the line of Bhakti Yoga, and then receive from them the transmission heart by heart for our best future. E o próprio Bhagavad Gita diz então que a gente tem que se associar com alguém que seja de uma sucessão discipular fidedigna, né, no caminho de Bhakti Yoga, no caminho da devoção, e isso vai ser a coisa mais benéfica possível para nós. And Srila Bhaktisundar Govinda Maharaj, he has his master who he came to surrender. And you see the picture of his master just behind, well, you may be calling him Sergio, but just behind Sri Hari Prabhu, you see the picture of Srila Sridhar Maharaj, the master of Srila Govinda Maharaj. Let me rename myself first, as okay. I should have done from the start. My bad. Well, well, I need to rename myself too, don't I? It happens. O Maharaj falou então que da mesma forma, né, que a gente recebe essa instrução, né, e essa inspiração de coração para coração de Srila Govinda Maharaj,
ele também recebeu essa inspiração e essa instrução de coração para coração do mestre dele, Srila Sridhar Maharaj, que aí ele falou que está ali naquele quadro logo atrás. Ali. And he has his master. So Srila Sridhar Maharaj, the picture just behind Sri Hari Prabhu, there, that's Srila Sridhar Maharaj, and he has his master, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. E da mesma forma, Sridhar Maharaj, que está naquele quadro ali atrás de mim, ele também tem o mestre dele, que é Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. And in this way, spiritual knowledge is descending from up to down. E dessa forma, esse conhecimento espiritual, ele descende, ele vem lá do alto até aqui embaixo. So Srila Govinda Maharaj here beside me, his master Srila Sridhar Maharaj beside Sri Hari Prabhu, and this is a picture of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the master of Srila Sridhar Maharaj. Então, ele está mostrando uma foto de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que é o mestre espiritual de Sridhar Maharaj, que está ali atrás, né, naquele quadro atrás de mim aqui, e Srila Govinda Maharaj é o discípulo de Sridhar Maharaj. And then also the lineage from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he has his guru, and this is known as the Parampara. And, believe it or not, descending from Lord Brahma, the creator of the universe. E da mesma forma, né, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur também tem o mestre dele, e ele também tem o mestre dele, e assim por diante, nessa sucessão discipular, aquilo que é chamado Parampara, e, acreditem ou não, isso vai chegar até o próprio Senhor Brahma, o Criador do universo. And Brahma also has his master, and his master is none other than Krishna himself, who through sound, through Gayatri and through Om, revealed spiritual truth to Lord Brahma. E dessa mesma forma, o próprio Senhor Brahma, o Criador do universo, também tem o seu próprio mestre espiritual, que é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Krishna, que através do Om e do Gayatri passa a instrução necessária para Brahma. And you can understand that this instruction is coming heart to heart via the medium of sound. E a gente tem que entender que essa instrução, ela é transmitida de coração para coração através de um meio, que é o som. And hence we are connected through sound, like through a long wire, to the spiritual world when we are connected to what's called the parampara, as we have just been describing. Portanto, é através do som que nós estamos conectados como que com um cordão até o plano espiritual. This is another aspect of the science of spiritual life. It's not speculation, it's not just dreaming, it's not some childish thing. It is the science of spiritual life. E esse é um aspecto da ciência da vida espiritual. Não é alguém sonhando ou imaginando coisas, mas sim essa transmissão de coração para coração através do som, numa sucessão discipular, vindo do mais alto até o mais baixo. And in fact, there is a book in Portuguese published in Brazil called Som, Som, Som. Sound, sound, sound is my only Portuguese that I can translate. And that book, it is by, I believe, Srila Sridhar Maharaj, and it is explaining how spiritual, subtle realization is being carried through the medium of sound. E existe um livro, né, em português, é um livro bem pequenininho, é um livretinho, na verdade, chamado Som, 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 é um livro de Srila Sridhar Maharaj, e nesse livro ele explica, de forma bem simples, breve e sucinta, ele explica como se dá essa transmissão através do som, do conhecimento e da realização espiritual. And Srila Govinda Maharaj, one of the examples he gave for us to try to help us to understand
how this is true is that in this present day and age, we can hear from a distant country through sound, through the radio wave. That radio wave is carrying the message from Australia, from some distant quarter, or as we are now, how about from Italy to Portugal, to Brazil? E Shila Govinda Maharaj costumava falar que isso é uma coisa que acontece de uma forma bastante perceptível para a gente, mesmo no mundo moderno e até especialmente no mundo moderno, porque é através de ondas de rádio que se transmite, né, tudo que a gente recebe. Então, para a gente ouvir coisas que estão acontecendo agora na Austrália, ou para a gente conversar com o Maharaj que está lá na Itália, aqui do Brasil, ao vivo, né, tudo isso acontece através de ondas de rádio. Ondas de som. And not only that, we know that we can only hear certain sound waves, certain frequency. But there are frequencies which are above us that other creatures like dogs and other animals can hear. Waves, certain frequency below us that others can hear, like whales and other things. It's proven. E uma coisa que a gente sabe também sobre o som é que a gente consegue ouvir uma determinada quantidade de frequências, né, como ondas, e existem muitas frequências que estão acima disso e que a gente não é capaz de ouvir, e aí alguns animais são capazes de ouvir, como os cachorros, por exemplo, e existem muitas frequências também que estão abaixo disso e que a gente também não consegue ouvir, e aí outros tipos de animais, como por exemplo as baleias, são capazes de ouvir. There is material sound and there is also spiritual sound. Existe o som material e existe também o som espiritual. There's also the sound of a goods train going along the train track. E ele falou que também existe o som de um trem que está passando ali no trilho, ali por perto. But through sound, we also know that we can transmit aggression through sound. You can get people angry, you can rile them up, you can give peaceful sound. But similarly, we can give spiritual sound when that source of sound is spiritual. E através do som, né, a gente consegue transmitir agressão, a gente consegue transmitir tranquilidade, paz, né, isso tudo num patamar material, mas a gente também consegue, através do som, transmitir a consciência da vida espiritual. And so, our master Srila Govinda Maharaj, through sound, through instruction, through giving mantra also, through different ways, by sound, he's giving us from heart to heart the mood of the nature of the spiritual world's residence. E Srila Govinda Maharaj, através do som, né, de tantas palestras, né, e mantras e várias coisas que foram gravadas e transformadas em livro também, o que ele está nos dando é esse humor das personalidades do mundo transcendental, do mundo espiritual. And in this modern age, you see, we have the opportunity to share from one place, to share all over the world, the teaching from one place. So what to speak of from the spiritual plane? Krishna, he can reveal his land from one place, by his internet, his special potency. E hoje, né, a gente consegue, nesse mundo moderno, transmitir a informação de um lugar para todos os outros lugares, instantaneamente. Então, o que dizer do plano espiritual, né, onde está Krishna, e ele pode transmitir tudo o que ele quiser, né, toda a bem-aventurança do plano espiritual para todos os lugares. And Srila Govinda Maharaj was the carrier of that descending current to distribute through all the network of the material world. E Srila Govinda Maharaj, ele é isso, ele é como que aquele que carrega essa rede, né, que vem lá do plano transcendental e transmite isso para todo o mundo material. And
what was his principal teaching and you can say one of his principal characteristics? E qual era o principal ensinamento dele? Ou até qual era a sua principal característica? Humility, Humildade, tolerance, tolerância, giving honor to others, to all others, knowing Krishna is in the heart of every living entity. e oferecer honra a todos os demais, sabendo que Krishna está no coração, no íntimo de todas as entidades vivas. And not wanting honor for himself, not wanting honor for oneself. E não querer honras para si mesmo. And this is all summed up in a sloka, a verse, a Sanskrit verse from Chaitanya Mahaprabhu. Trinadapi sunichina taroreva sahishnuna amanina manadina kirtanya sada harihi. E esse pensamento, né, da tolerância, humildade, oferecer honras sem querer, mesmo em troca, é algo que está resumido, que está condensado nesse verso que ele citou, que é um verso de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Sorry, as the sun has gone down, moment by moment, It's getting colder and darker, as you'll see from behind me. Maharaj pediu desculpas que ele falou que como o sol desapareceu ali, está ficando cada vez mais escuro e cada vez mais frio. Aí ele já pôs a touca, já pôs o casaco. So back to Gurudev. So Gurudev, humility, tolerance, giving honor to others without wanting honor for oneself. This was one of his principal teachings, and really he was the example of that. Então, ser humilde, tolerante, oferecer honra aos demais sem querer honra para si mesmo, era não só a forma principal de Srila Govinda Maharaj ensinar, mas era a forma como ele se comportava, era a forma como era o caráter dele. And again, this is not his invention. He's heard this from his master, from his master, his master. And this is actually Sanskrit verse. And it's written by none other than Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga. E ele fazia isso não apenas da cabeça dele, mas ele fazia isso sabendo que essa é a forma apropriada, porque ele aprendeu isso do mestre dele, que aprendeu do seu mestre, e assim sucessivamente, chegando até Shri Chaitanya Mahaprabhu, próprio Gauranga. And then with those four qualities, the last line of that verse is Kirtanya Sada Harihi. And that means, it's only 3 words. Kirtan, to chant the glories. Sada, always, without stopping. Harihi, of the Lord, of Krishna. E desenvolvendo essas qualidades, né, a gente faz o que está no último verso desse texto que ele citou, que diz Kirtana Sada Hari, que significa cantar sempre os nomes do Senhor Supremo, os nomes de Deus. Cantar sempre en nombres de Deus, Krishna. That's getting very good, Maharaj. Okay, a little practice, a little practice. So, this is one quality of Srila Govinda Maharaj, who in particular today we are remembering. And another quality is that he teaches and that he is the example of. That is exclusive servitorship, being an exclusive devotee of our master. E essas, né, então, são algumas qualidades de Srila Govinda Maharaj que ele está citando. Uma é essa, que ele ensinava e praticava a mesma coisa, a busca por essas qualidades, né, que a gente falou. E outra é o quanto ele tinha uma devoção e o quanto ele servia de uma forma incrivelmente exclusiva ao mestre dele, Srila Sridhar Maharaj. Being an exclusive student, a sincere student. Sendo um aprendiz de uma forma muito sincera e muito exclusiva do mestre dele.
And Gurudev, Srila Govinda Maharaj, he from so many angles is showing why from Srila Sridhar Maharaj we are getting appropriate for this modern world, which is not quite the same as from hundreds or thousands of years ago. We are getting from Srila Sridhar Maharaj the very best practice and opportunity for our very best destination. E muitas vezes, né, Srila Govinda Maharaj destacava o quanto nós estamos recebendo de Srila Sridhar Maharaj a forma mais apropriada para esse nosso mundo moderno, para esses tempos agora, não para centenas ou milhares de anos atrás, mas a forma mais apropriada para essa circunstância atual, para a gente conseguir o benefício máximo na nossa vida. And Srila Govinda Maharaj, he told to me, and he's told to others, he's told also in public, I don't think it's recorded in any book yet from his talks, but he said that now, because everybody is familiar with Srila Sridhar Maharaj, then they are not recognizing his greatness. But he said in future, the great thinkers, they will put his position in the very high position in the line of Mahaprabhu, Rupa Goswami, Jiva Goswami, etc., to this modern age. E Srila Govinda Maharaj, ele falou, né, para várias pessoas, uma delas o próprio Madhusuda Maharaj, e ele falou que isso não está registrado em nenhum livro por enquanto, mas vai acabar registrado em algum livro, que como todos estavam muito familiarizados com Srila Sridhar Maharaj, né, essas pessoas estavam ali perto dele, vendo, né, então essas pessoas, elas não têm noção da importância dele, da incrível capacidade dele e do nível em que ele está navegando no plano espiritual, mas que no futuro, pensadores do futuro, daqui séculos, talvez milênios, vão colocar Sridhar Maharaj numa posição semelhante a desses sábios assim inimagináveis, né? Como a gente fala do próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu, de Rupa Goswami, Sanatana Goswami, esse tipo de personalidade que sempre é citada quando você está falando sobre Bhakti Yoga, sobre a vida no caminho devocional. In some countries like Japan and China, they are famous in Japan for the samurai warriors. But there is another example of how they have like a general master, a more refined master, the extreme master, they all have like particular gradations. And if one can come under, be a student of one of these top masters, then they understand, I'm going to get the very best opportunity as a samurai warrior. E a gente pode traçar um paralelo, né? Por exemplo, na cultura do Japão, na história do Japão, teve a era dos samurais. E dentro, né, dessa casta dos samurais, existem diferentes gradações. Alguns samurais têm uma certa habilidade, outros são mais habilidosos e assim por diante. E tem aqueles que são super mestres em extrema habilidade, capacidades inacreditáveis. E para um estudante sincero, é sempre uma oportunidade incrível poder estudar com um desses samurais, desses supermestres. É uma grande honra, não tem preço. And I'm not encouraging you to be a samurai warrior, or to go deeply into their philosophy, but even a quick summary look at their philosophy. They see that their power is coming to them by following their master. They are exclusive to that master. They're not I like that bit from him and that bit from him. No, right. They give their respect and they understand that they are getting some power, which they are, from that one master. E ele disse que ele não está encorajando ninguém a tentar se tornar um samurai, né? Comprar uma espada ou começar a ir muito fundo e gastar o tempo da vida em estudar a fundo essa filosofia dos samurais, etc. Mas se a gente estuda um pouquinho, rasamente, a gente vai entender que os samurais, eles tinham muito esse conceito da exclusividade. Quando eles têm um mestre, e eles sabem que o benefício máximo para eles vai ser a dedicação exclusiva a esse mestre, e não
aprender alguma habilidade com esse mestre, depois mais um pouco com aquele outro, e mais um pouco com o outro lá da outra cidade, qualquer coisa assim. O benefício máximo vem da dedicação e da exclusividade máximas também. And so Srila Govinda Maharaj, who we are remembering particularly today, that was his life with like the topmost, not the samurai master, but the topmost spiritual master. And in this way, he got that full benediction and power by that exclusive servitorship to Srila Bhakti Rakak Sridhar Maharaj. E dessa forma, né, Srila Govinda Maharaj não seguiu um mestre samurai. Ele seguiu o maior mestre que nós possamos imaginar sobre o caminho devocional, sobre a vida espiritual. E dedicando a vida dele inteira exclusivamente a esse mestre, ele acabou ganhando o máximo benefício, o melhor caminho possível nesse plano de vida espiritual. And to his students, he is teaching, this is the process that to receive the full spiritual power, if you like, but to receive, to make yourself a good receiver for that spiritual descending current. E esse é o ensinamento de Srila Govinda Maharaj, que a gente tem que fazer o melhor possível para que a gente seja um bom recipiente desse máximo benefício possível. But Srila Sridhar Maharaj, he was actually reclusive. In the sense of, he was not a forward-pushing person. He was a back-pushing person. He was a deep practitioner, but not pushing himself into the public eye, as it were. E Srila Sridhar Maharaj, ele não era assim uma pessoa muito pública, ele tinha uma prática um pouco mais reclusa, ele era mais um praticante do que um pregador, a gente pode dizer dessa forma. And Srila Govinda Maharaj's nature was that he was drawing from Guru Maharaj what Srila Sridhar Maharaj has in his heart. He is drawing that out and distributing to all the sincere seekers. Who is sincere? Saying, here, this great treasure is here. E Srila Govinda Maharaj, por sua vez, ele recebia esses tesouros, né, do coração de Sridhar Maharaj e, pela natureza dele, ele distribuía esse tesouro para todos aqueles buscadores sinceros, todos aqueles que sinceramente querem ou queriam, né, se entregar e buscar uma vida melhor. And now in the world, if we step back and look at history, it is the first time forever, okay, millions of years ago it happened, or hundreds of thousands of years ago it happened. But you can say, as far as our forever goes, it's the first time forever that there's been a wave of consciousness of the Vedas, of Bhagavad Gita, the Upanishads, the Srimad Bhagavatam, the ancient scriptures from India, now around the world for the first time people are seeing. Oh, such a civilization, so well recorded. E se a gente parar para pensar, a gente consegue observar que a gente está vivendo num tempo em que pela primeira vez na história, ou seja, no registro da nossa história, claro que isso já aconteceu antes, milhões de anos atrás, ou qualquer coisa do gênero, mas pela primeira vez, o conhecimento védico ele está espalhado, a gente consegue encontrar esses registros antiquíssimos dessas revelações no conhecimento védico, e a gente tem essa possibilidade. Nós estamos vivendo numa geração onde a gente tem a chance de ter acesso a isso. É muito raro e na história do mundo que a gente conhece é a primeira vez. Nobody was doing yoga in London, Brazil, Portugal, or anywhere else 100 years ago. You can pretty much guarantee that. Okay, one person somewhere.
A gente pode pensar, né, que ninguém estava praticando yoga há 100 anos, pouco tempo atrás, né? No Brasil, em Portugal, né, na Itália, talvez tivesse um maluco em algum lugar, mas é assim, uma pessoa. Nobody was chanting Vedic mantras. Ninguém estava cantando mantras védicos. Nobody was basically following any principle which is advised in the Vedas for civilized living. Ninguém estava seguindo nenhum dos princípios que são citados nos Vedas para se levar uma vida civilizada. And we covered those principles a couple of weeks ago. Everybody knows them and are following them now, right? Ok. Knowing is one thing. Following sometimes is a long way different. Então, ele falou, né, que há algumas semanas esses princípios, né, de uma vida civilizada, de acordo com os Vedas, são aqueles princípios que na aula de umas 2 ou 3 semanas atrás ele cobriu esse assunto e que agora provavelmente todos nós já estamos seguindo à risca tudo aquilo que foi dito, né? Eu respondi para ele que ter uma noção do que são os princípios é uma coisa, mas segui-los tem uma longa distância. Not so long distance. We are all grown-up adults. We are not out of control teenagers, this, that, and the other. Let's hope for the best. No meat eating, no illicit sex life, no gambling, no intoxication. Então, ele falou que nós não somos mais adolescentes, nós todos já somos adultos, né, civilizados teoricamente. Então, a gente tem que tentar lembrar pelo menos do básico, né, que é não comer carne, não intoxicar o organismo, não praticar sexo ilícito e não participar de jogos de azar. Então, esse é o beabá. But we wouldn't have ever got that advice 100 years ago. 100 years ago will be practically the opposite of every one of those advices. Mas se a gente pensar há pouco mais de 100 anos, a gente não tinha acesso nem mesmo a esse tipo de conselho. Na verdade, a gente era bastante encorajado a fazer o contrário disso. So the wisdom, the good advices of the Vedas have now come all over the world, and hence you are doing yoga. You are trying to follow some good guidance to improve the quality of your life. E agora a gente tem isso, o conhecimento védico espalhado pelo mundo de várias formas. A gente, por exemplo, está tentando praticar yoga, tentando melhorar de alguma forma a nossa qualidade de vida, baseados de alguma maneira nos princípios védicos. And from our general interest and general inquiry, when we can come to understand that there are the practitioners whose very life and very nature is that of the best masters, then from our general inquiry, we can say, yes, by accident, we've come across such personalities. Then we need to give ourselves an extra shake-up and not only be civilized, but come to serve them and serve their instruction. E quando, né, por uma misericórdia indescritível e uma chance inacreditável, a gente tem essa oportunidade não só de cumprir princípios básicos de vida, mas a gente tem a chance de encontrar com uma personalidade que está vivendo num plano completamente diferente, já está realizado. Então a gente tem que sair desse aspecto de apenas tentar ser uma pessoa melhor, ter uma qualidade de vida melhor e tudo mais, mas de fato a gente tem que abraçar essa oportunidade, né, de estar perto, de servir e ter essa associação incrivelmente boa. And so this, in terms of the time in history, is a very auspicious time. If we filter out all, we need to put up a filter to filter the dirt of this present age. And from the filtering the dirt, we come to find out it's a very auspicious time for spiritual practice. E a gente tem que tentar, então, entender isso, olhar para esse mundo à nossa volta, filtrar toda essa poeira, dessa bagunça que está acontecendo o tempo inteiro nesse mundo e entender o quanto, na verdade, esse tempo
em que nós estamos vivendo pode ser extremamente auspicioso para a nossa vida espiritual. O quanto a gente tem de informação e oportunidades para mergulhar na vida espiritual, né? Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who brought the Hare Krishna all over the world, the knowledge of Hare Krishna all over the world, how he introduced Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj's guru. He said, if one is sincere in spiritual life, I recommend him to come to hear from Srila Sridhar Maharaj. I consider him my instructing spiritual master. What to speak of the benefit that you can get from his association. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, né, o Prabhupada, que é tão famoso, que é assim quem trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente, quem é o fundador da ISKCON, a Associação Internacional da Consciência de Krishna, e espalhou esse movimento que acabou ficando conhecido como Hare Krishna, né, pelo mundo ocidental. Ele mesmo dava essa instrução para aqueles que forem buscadores sinceros no caminho espiritual. O que eu recomendo é que vocês vão buscar instruções de Srila Sridhar Maharaj, porque ele é o meu mestre espiritual de instrução, meu Shiksha Guru. E se eu pude absorver, estando perto dele, tantas coisas e tantos benefícios, imaginem só o que ele pode fazer, o que ele pode trazer de benefícios para vocês. Então essa foi a instrução de Prabhupada. And it is that Srila Sridhar Maharaj who established Srila Govinda Maharaj as the carrier of that same current. He gave him that certificate. And this is more than 2 years before Srila Sridhar Maharaj passed away. He retired and gave that whole charge to Srila Govinda Maharaj. E foi esse mesmo, né, Srila Sridhar Maharaj, que a gente pode ouvir falar dele até mesmo, né, de Swami Prabhupada. Foi ele que, 2 anos antes de abandonar o corpo, deixou claramente, né, passada essa tocha, né, dessa linha, dessa sucessão discipular para Srila Govinda Maharaj. So today is, if you like, a little bit of a special or exceptional or special program for us today, because it's Srila Govinda Maharaj's disappearance day today in 2010. So we're giving some extra focus. He was the most wonderful person you could ever possibly meet. E ele está, né, pedindo licença, né, dizendo que hoje é um encontro um pouco diferente, porque hoje a gente está lembrando de Srila Govinda Maharaj. Hoje é o dia que a gente lembra do desaparecimento dele, que foi em 2010, e que ele era simplesmente a pessoa mais incrível, mais espetacular que alguém poderia ter a possibilidade de conhecer. And we knew him from 1982 until his passing away in 2010. And from 1988, like exclusively under his shelter and guidance. E o Maharaj está contando que ele conheceu Govinda Maharaj em 1982 e ficou ao lado dele até 2010, quando ele abandonou o corpo. E desde 1998, sendo guiado exclusivamente por ele, quando ele assumiu a posição de Acharya, quando Sridhar Maharaj abandonou o corpo. We lived with Srila Govinda Maharaj. He is our master, our friend, our best well-wisher, everything. E ele disse que ele vive com Govinda Maharaj, que ele é o mestre, o melhor amigo e o grande instrutor, né? O melhor tudo. Now, I really would like to ask and invite to Prafula Krishna Prabhu to say a few words, because Prafula Krishna Prabhu, direct disciple of Srila Sridhar Maharaj, and we know him for many years. We know him of Srila Govinda Maharaj. Yes, excuse me, my slip of the tongue. We know Srila, we know Prafula Krishna Prabhu for many years. I only know him from being with Srila Govinda Maharaj, and how sweet a relationship they had. And then by his kindness, we've been together in Brazil and in Italy
at different times since then. So Yeah, he has Prafula, great stories. Great stories. I know. This is why I want to ask Prafula. And please, Prabhu, simply say in Portuguese so that you can say at least twice as much as I can some beautiful things. And I will listen, I will understand by heart what you are saying. Eu vou só traduzir o que ele falou agora para o pessoal não se perder. Ele pediu licença, né, para todos e ele pediu para o Prafula Krishna Prabhu, que é o Felipe Bindo, que vocês estão vendo ali, meu brother de tantos e tantos anos, para falar um pouco, contar algumas histórias, né? O Felipe teve vários momentos muito legais com o Govinda Maharaj, então o Maharaj, o Madhusuda Maharaj pediu para ele falar um pouco. Navats Maharaj, so good to see you. Wonderful class tonight with Goswami Maharaj also. Thank you so much. It was wonderful. And I was out on the street before, that's why I couldn't turn on my camera and mic. I just got on the computer now. So, I'm here now. Então, pessoal, hoje é o desaparecimento do meu guru, que é guru do Shri Hari, que é irmão espiritual de Madhusudana Maharaj. É um dia triste pra gente. Eu estava na Índia quando ele foi embora. Eu participei do enterro dele. E mudou a vida de todo mundo na missão para sempre. Foi aquele farol hiper brilhante que desaparece na nossa vista. E os nossos monges disseram hoje, né, que a gente não pode ver dessa forma. A gente imagina isso como um sol que de dia a gente está sempre vendo o mundo iluminado pela luz dele, e de verdade, esse conhecimento que eles têm, esse amor que eles têm, ilumina factualmente as coisas. É incrível a gente poder estar perto de uma pessoa que tem uma visão do mundo a partir do ponto da alma, do que é eterno, do que é bom, do que é belo, do que é o amor. E essa visão dele, se a gente se submete e quer aprender, se dispõe a perguntar, a crescer, servir, ela muda a nossa vida inteira. Isso não é impressionante o efeito de você ter um guru desse nível. E quando ele vai embora, a gente entende que não foi embora, como a noite que vem, que o sol não está visível para a gente, mas ele continua iluminando a nossa caminhada. E Madhusudana Maharaj está na Itália agora, foi onde eu fui iniciado de verdade. Eu estava morando nos Estados Unidos e Canadá, fui transferido para Portugal, morava em Portugal e estava buscando uma conexão melhor com vida espiritual, vida de trabalho estava super chata. Puxa, por uma coincidência descobri que meu guru ia estar na Itália, em Londres, Itália, estava viajando no mundo. E eu fugi do trabalho, a revelia do meu chefe, para encontrar com ele, mas com um pé para trás, assim, né? O que vai ser esse encontro, né? Porque os devotos são sempre super fãs, né? Aquela coisa, não, é que nem é o máximo, é o máximo. Mas a gente tem que conhecer para sentir. E eu fui para a Itália nessa busca e foi muito amor à primeira vista. Foi super legal, assim, tipo, uma coisa que te toca. Eu acho que tem uma química que acontece. Eu já conheci, o Shri Hari conhece minha história de antes da missão. A gente conheceu outros professores espirituais, fez muita coisa junto antes disso. Mas conhecer Gurudeva foi um momento impactante, foi feliz. E onde eles estão na Itália é um lugar muito lindo. É uma montanha, assim, maravilhosa. É um lugar, assim, divino. Os devotos são divinos, os monges que estão lá são divinos, o pessoal que cuida do lugar é divino. E a Itália é muito legal também. Eu sou meio italiano, eu sou meio... Mas foi tudo muito lindo. E meu guru me convidou para ir para a Itália a partir dali. Ele falou, nossa, não falo isso para todo mundo, mas vem para ir para a Índia. Depois disso, vem para a Índia. Fica um pouco comigo, tenta passar uns 2 anos comigo, pelo menos. Foi o que eu tentei fazer. Indo e voltando, eu fiquei 2 anos na Índia. 6 meses a primeira vez, 6 meses a última, que é o tempo do visto. E mais várias inserções de 2 meses. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, de longe, assim. Desde então, nunca mais foi o mesmo, que agora a gente também não está mais indo tanto para a Índia. E foi impressionante. Foi um amor incrível, uma guia incrível. Tá com ele era muito legal.
E os amigos que a gente faz são uma família de verdade. Então, isso me aproximou mais do Shri Hari, do Govinda Hari, do Ramananda, que estão ainda ao redor, do Damodara, que vai fazer um programa legal em São Paulo hoje, no templo que ele montou. Ele botou a casa dele abaixo e montou um templo para receber a gente. Eu falo, esse tipo de coisa você não tem como explicar se não for um tipo de uma inspiração amorosa. O que leva um cara a derrubar a casa dele e fazer um templo num lugar? E fazer a casa dele num cantinho, mas a maior parte da casa ser templo. Com uma outra entrada, tudo bonitinho, gastar toda a aposentadoria dele. E você vai, tem que ser uma inspiração que de verdade te tocou e que foi real. E a gente tem essa fé que esse amor é real e é recíproco. E que não tem nada mais importante para a gente buscar na vida que não seja amor. E, se possível, direcionar ele para algo que é eterno, que é Deus. E a gente consegue ter isso através das pessoas que praticaram esses processos. E a Índia tem essa sabedoria muito forte. É um conhecimento muito antigo. Os Vedas são intemporais. O Dharma que eles seguem, a religião que eles seguem, eles chamam de Sanatana Dharma, que é a religião eterna. E os processos que eles descrevem funcionam para todo mundo. Isso é o legal do yoga em geral. A gente fala yoga, mas yoga é, no fim das contas, esse achar da alma, esse achar Deus, essa conexão que a gente pode exercer, que tem um valor inestimável, que vira a meta da nossa vida. O resto passa a ter um valor relativo muito menor, quando a gente começa a pensar no que vale de verdade e no que pode ser eterno, né? Que é uma busca que a gente vê como muito importante. O corpo está indo, o dinheiro vai, a família vai ficar, mas tem algo para a gente buscar que é eterno? Será que o amor pode ser eterno? Se a gente desenvolver isso, qual é o limite do amar? Tem um limite para o amor ou a gente pode estar sempre melhorando nesse aspecto? E quem trilha esse caminho, e é um caminho que foi trilhado por santos há milênios e milênios, essa pessoa ajuda muito a gente. Ajuda muito, muito. Não tem o que dizer. Quando a gente começa o caminho espiritual, a gente sempre fala assim, mas guru, será que é preciso mesmo? Acho que eu sigo com as minhas forças, com as minhas próprias forças, né? Vou fazer a minha oração, vou me conectar. Puxa, vou criar a minha filosofia própria. Exato, meu. Pô, no fim, a Índia tem muito disso. Se me enche o saco sempre. Mas a Índia ela tem esses milhares de deuses, porque o importante que eles estão passando é um sadhana, é uma forma de conexão e é um mestre para te orientar nisso. Isso é super importante. E a concepção também é importante, mas de verdade, ela nunca vai ser igual para todo mundo. O meu guru tem uma concepção de Deus totalmente diferente da minha, com certeza. E que provavelmente é diferente do Shri Hari também. E a minha deve ser, por mais que a gente siga as mesmas escrituras, as mesmas práticas, o nosso ideal mais elevado, que a gente diz que é Deus, né? Deus é o nosso ideal mais elevado. Qual é ele de verdade para a gente, né? E a gente vai desenvolvendo isso. Essa é a beleza da concepção também, da gente poder afinar numa concepção mais linda isso. Srila Govinda Maharaj foi perfeito, ele conhecia as escrituras muito bem, de cor, cantava muito bem, cozinhava muito bem, servia todo mundo muito bem, humilde, que eu nunca vi ninguém tão humilde. Esses monges indianos, eles têm um voto de celibato, de pobreza, um voto de castidade ao guru deles, ele serviu isso perfeitamente. E quem é que se acha assim hoje em dia no mundo? Não tem. É uma pessoa que não tem, é totalmente destemida. Ela entende que a alma é imortal, então a relação dela com a vida do corpo, a saúde do corpo, é totalmente diferente. E você poder testemunhar isso é muito legal, porque é outro mundo, é outro tipo de gente. E os devotos estão lá aprendendo. Então o lugar, eu falo, né, a gente nunca acha, puxa, eu vou num lugar que é super santo. Os devotos, nosológico, eu sempre falo, é a gente no nosso nível tentando entender aquilo tudo. Mas tem os monges mais elevados. Madhusudana Maharaj é um exemplo perfeito disso. Uma pessoa que serviu o Gurudeva o tempo inteiro, dedicadamente, largou a vida inteira. E nossos gurus, tanto Guru Maharaj quanto nosso Gurudeva, colocaram ele como secretário da missão. E eu não conheço
nenhum ocidental que teve esse contato e essa dedicação e essa entrega e esse reconhecimento dos nossos gurus como o Matsunaga Maharaj teve. E ele foi também meu grande amigo lá, porque a nossa conexão com o Guru é por serviço. E o serviço não vem sempre dele, vem dos generais dele. E Matsunaga Maharaj era um dos grandes generais. Então, colar nele era sempre fantástico. Você podia tentar, de novo, fazer de forma independente, um monte de coisa para agradar seu guru, ou você cola em alguém que conhece seu guru, sabe o que ele gosta, sabe o que é necessário, e de repente você está na varanda do seu guru, está tudo fluindo super bem, quando você abandona a sua ideia de vou fazer do meu jeito. E isso é yoga, isso é parte do yoga, a gente entender, puxa, que não é só do nosso jeito, que as pessoas são diferentes, que tem pessoas que conhecem melhor umas as outras, que entendem mais desse caminho espiritual, do caminho do amor, e ser guiado por elas é maravilhoso. E tiveram um monte de histórias, eu fiquei muito tempo indo e voltando, e fazendo aqui no Brasil muita coisa também, mas sempre em contato com eles. Minha namorada também ficava lá e voltava. Cara, eu gosto daquela história das pessoas que foram tirar satisfação porque os filhos estavam sendo iniciados. E que foram meio bravos no templo porque Gurudeva estava na Itália iniciando os jovens e os pais estavam um pouco incomodados com isso e foram lá, tipo, ver quem era e tudo mais, e acabaram virando seguidores, cara. Exato, todo mundo se apaixonava. Era exatamente isso. Isso aconteceu muito na ISKCON, que o Maharaj falou, né? Quando foi aquela coisa muito nova, e a galera começando a virar vegetariana, e trocando roupa, e cantando mantra em sânscrito, a galera fala, esses caras estão sofrendo lavagem cerebral, né? Meus filhos estão se perdendo. E aqueles filhos de médicos e advogados, tudo virando hippie, né, cara? E aí os pais, na nossa missão foi igual, aí os pais iam conhecer Gurudeva. O pai do Maharaj foi igual. O pai do Maharaj aqui do Brasil, do Trivikram Maharaj, foi igual. Ele olhou para Gurudeva e começou a chorar. E Gurudeva conquistava todo mundo, era muito fácil, estar perto dele era muito encantador. E você sentia aquela atmosfera que te transformava. Acho que como você vai para um estádio, você se contamina com aquele ambiente, você se empolga, ou vai para um lugar que está com muito conflito, você sente aquilo. Quando está num lugar que tem muito amor, você também sente. E você se abre, você se desarma. E quem ia conhecer Gurudeva, no geral, conhecia isso. Eu vi no aeroporto, segurança de aeroporto na Itália, se colocando no chão, deitando na frente de Gurudeva, sem conhecer. Por puro olhar, sentir uma inspiração e dar uma doação, reverenciar. Acho que as pessoas santas têm essa mística, essa mágica ao redor delas. E é muito bonito poder viver esse processo, e é mais legal saber que nossos irmãos espirituais estão seguindo juntos, se reunindo por Zoom ou na Índia ainda, que é uma turminha muito boa. E você sente o Guru pela turma que você encontra. Eu acho que isso faz sentido também. Então, se você convive um pouco com o Matsunaga Maharaj, você conhece um pouco de Gurudeva, pelo amor dele. Ou do Sri Hari, mesma coisa. É um cara nobre. São pessoas nobres que você fala, não é ordinário. O que esses caras têm que é diferente? E se você cavar, você vai achar o Guru ali em algum lugar. É uma conexão que transforma a pessoa e cria meio que um humor de família para quem está participando disso. Que é muito legal também, ainda mais para quem mora em São Paulo, sei lá, onde quer que seja, uma cidade maior, que você não tem essa conexão. Minha família está, sei lá, 10 quilômetros ou 1 hora de distância, né, cara? Aquela coisa que você vai ver de fim de semana, assim, você fala, porra, que difícil, né? Mas é bom saber que aquela sensação existe e com os devotos tem essa mágica também. Você se sente em família magicamente. Isso é muito bom. E o desaparecimento foi triste, foi duro, mexeu com todo mundo. Hoje a gente está lembrando desse desaparecimento, mas a gente lembra com alegria, de alguma forma, e tenta seguir o que ficou, né, na nossa visão, para o que a gente pode fazer e ver. Então eu sinto bastante isso. Então, brigadão aí pela palavra, vai um pouquinho. Vats Maharaj. Beautiful. I know, because I could see your heart
flowing, all the waves coming out of your heart to the assembled sincere seekers. Good memories, no doubt. Wonderful memories, Prabhu. O Maharaj falou que foi muito legal, ele agradeceu, né, o Felipe, o Prafula, porque ele, mesmo ele não entendendo as palavras, ele pode ver que veio do coração dele e que é sempre bonito ver isso acontecendo, que todos os buscadores sinceros reunidos acabam, né, absorvendo um pouco disso. I understand that you are all perhaps yoga students, but I can say you're very lucky. Your past life, maybe, your good Sukriti, has brought you to a yoga teacher who can give you more than just the feeling better as department of yoga. Really, you've got a yoga teacher who can introduce you to the very best things, the highest things. A very wonderful opportunity. Maybe Prafula can translate that. Please. Because Sri Hari Prabhu is going to be, he may edit what I was going to say. I was already trying to imagine in Portuguese how I would say that without saying that. I have no idea because I was so spaced out. I turned off my mic. I was just remembering Gurudev. And then That's good. Krishna, what? Okay, I'm happy to repeat it in brief. I am saying to them that I think they're all yoga students. I can say. He's joking. He's joking. Oh, he's joking. Okay. O Maharaj falou o seguinte, que vocês têm muita sorte, é uma felicidade ter um professor de yoga que, além de fazer você se sentir bem com os exercícios que o yoga traz, tem essa conexão maravilhosa com um caminho que é espiritual de verdade, está muito além do asana, da respiração. É um caminho que te conecta com algo que é sublime, é amoroso, é supremo. A conversa foi nesse aspecto de puxar o saco do Sri Hari, porque é verdade, e vale a pena ter um professor que tem esse tipo de conexão e de busca sincera, que é o que a gente percebe de verdade. Nossos gurus tinham isso também. A gente não é estático isso. Essa vontade de querer Deus, de querer verdade, de querer esse amor, transparece nos nossos gurus e nos discípulos. Então, é uma grande sorte ter um professor de yoga como o Sri Hari, que tem, além desse conhecimento todo técnico maravilhoso de asana, mas também esse conhecimento transcendental e essa conexão com esses monges e com um guru tão bom. Foi nessa direção. Jai. Yes, Maharaj. I hope I translated it all. I think I did. It sounded longer than what I said, so I think you did. I'm paying him. Okay. All right. Anyway, wonderful. And I can say I'm sitting, obviously it's become dark, you can see that. Yeah. But come a little cold, but also right now there's a very gentle breeze coming from the farm just nearby where they have cows. And here we get fresh milk from the cows, etc. But this is reminding me of Navadip, of India, of our temple in India. This smell, the fragrance of the cows. If you breathe in, perhaps you can smell it too. Yeah. Ele está falando que agora já escureceu, né? Tá bem friozinho ali, mas tem uma brisa vindo da fazenda vizinha, que tem muitas vacas, de onde eles pegam leite, inclusive. E que, sentindo esse odor, né, vindo ali da fazenda vizinha, das vacas, ele consegue se lembrar bem da Índia, de Navadvip, ele se lembra ali de tudo que ele viveu ali. And everybody, please remember, for your meditation, for your singing, for your prayer, for your shelter, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's free, it's for everyone, and it is the apex of what is being given from the Vedas, from all the great masters. E todos, né, devem se lembrar, então, na sua meditação, devem se lembrar de cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que é assim o pico de tudo que é ensinado
pelos Vedas, pelos grandes mestres, por tudo que tem a ver com a vida espiritual, para a gente não se esquecer sempre de cantar o Mahamantra. É de graça e é para todos. And remember, just before chanting it, you can chant as always, Kirtanya Sada Harihi. And just before chanting, say Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. And then take this Mahamantra. E ele falou que sempre é legal a gente lembrar que o Mahamantra ele deve ser cantado o tempo todo, sempre. E que antes de cantar o Mahamantra, é bom sempre entoar Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, ou aquele outro mantra que alguns de vocês já sabem. And Srila Govinda Maharaj is watching you from his little temple here. He is very happy that you are all here. If we can see you, he can see you. So may you prosper in your spiritual life, and we'll meet next week for a further installment and discussion. Happily. Então ele sempre agradece a presença de todos e ele disse que Srila Govinda Maharaj está vendo a gente ali daquele templo ali atrás e de alguma forma todos nós estamos sendo abençoados por ele com essa possibilidade de enriquecer a nossa vida espiritual. E que na semana que vem a gente se encontra de novo para continuar com as aulas, com as discussões e aprendendo um pouco mais. E é claro, né, isso eu já falo por mim e pelo benefício que a gente recebe aqui, para a gente ter uma associação incrível como essa. And with a big thanks to Prafula Krishna Prabhu and to Sri Hari Prabhu, and appreciation to you all, and thanks to each of you for your interest, for your focus, and my encouragement to you to really make your life more and more successful under the shelter of the special guardians, Srila Govinda Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, Srila Prabhupada. Make your life successful. Nitai Gaura Premanandi, Hari Hari. Haribol. Jaya Srila Madhusudana Maharaj Ki Jai. Então ele fez um agradecimento especial ao Felipe, ao Prafula e a todos vocês, né, pelo interesse, pelo foco, pela atenção, e que o que ele quer é que todos nós tenhamos a possibilidade de, nessa sucessão discipular, com as bênçãos desses grandes mestres, Srila Govinda Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, prosperar no caminho da vida espiritual. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vas Adi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. With my best wishes, my Dandavat. Dandavat. Thank you very much, Maharaj. See you next week. Yes, I leave you together. Dandavat. Thank you. Dandavat. Greatly appreciate.